Olá, irmãos, mais uma vez estamos juntos através do vídeo e é com muita alegria que eu falo com vocês. Estamos passando dias difíceis, o mundo já não se entende, nós estamos passando uma fase, estamos mudando uma era. Uma era, para quem não sabe, para quem não entende, é um período em que certas situações são parâmetros para a vida do ser humano, mas quando esses parâmetros deixam de valer a pena, deixam de ser parâmetros, por assim dizer, se tornam obsoletos ou até inúteis, e novos parâmetros vão surgindo, isso é a mudança de uma era. Nós estamos vivendo a era da eletrônica, a era da medicina, mas aqueles países que não acompanham, cujos governos estão com a sua mente voltada para coisas supérfluas, como picuinhas entre eles, valores, propinas e coisas desse tipo, esquecem do principal. Haja visto o que está acontecendo. O povo está morrendo, a humanidade está morrendo. E a volta do Senhor está cada vez mais próxima. Mas nisso tudo, para nós cristãos, resta uma coisa muito importante, que é a nossa comunhão com Deus, que é o nosso amparo, por assim dizer, dado pelo nosso Senhor, e que através das orações que fazemos, da consagração que fazemos, de tudo, enfim, como nós nos dedicamos a Ele, Ele é recíproco, Ele também se dedica a nós. Graças a Deus que não é na mesma proporção. Dentro das nossas limitações, o nosso amor é muito pequeno perto do amor que Ele tem por nós. Ele sacrificou o seu próprio Filho por nós. Querem mais do que isso? É difícil. Como sempre, eu vou ler mais um texto hoje onde prevalecem as orações. Coisa que nós precisamos e precisamos e precisamos. Orar e orar, e sempre orar. Eu vou convidar vocês para lerem comigo um texto, ou melhor dizendo, de repente, prestem atenção, eu vou ler em 2 Crônicas, capítulo 20, eu vou ler do versículo 1 ao 20, ao 20º, mas eu vou pular uns 3 ou 4 versículos, ali entre o versículo 5 e o 12, eu vou pular 7 versículos para ganharmos tempo. Mas você em casa pode ler tudo. E diz assim a palavra do Senhor, presta atenção. Depois disto, o filho de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria, eis que eles já estão em Hazazon-Tamar, que é em Jadi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, e aí eu vou pular para o versículo 12,
O nosso Deus, acaso não escutarás, perdão, ó nosso Deus, acaso não escutarás o teu juízo, não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esta é a oração que Josafá está fazendo. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor com as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Neste encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dá, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor Deus de Israel em voz alta. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Amém e amém. Oremos, irmãos, querido Deus e Pai. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos ao teu dispor para explanar a tua palavra. E pedimos, Senhor, a unção do teu Espírito sobre nós. Abençoa-nos, ó Pai, trazendo às nossas mentes e aos nossos corações o entendimento da tua vontade. Eu quero desde já, Senhor, como já fiz antes em oração, mas mais uma vez te agradecer pelo dia de hoje, por todas as bênçãos, pela vida dos teus filhinhos que estão ao alcance da nossa voz. E te peço, Senhor, abre o nosso entendimento. Abre o nosso entendimento para falar e abre o nosso entendimento para entender a tua vontade. Ajuda-nos, abençoa-nos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, estava lendo a palavra e escolhi esse texto para ler para os irmãos. Texto muito importante que fala de Josafá, o rei de Judá, sucessor de Asa. Seu pai chamava-se Asa, era também rei, morreu e ele assumiu o governo. Foi um homem temente a Deus, foi um homem que andou na presença do Senhor e fez exatamente aquilo que nós precisamos fazer. O que nós lemos hoje aqui é para dizer que os filhos de Deus, prestem bem atenção, os filhos de Deus sofrem pesados ataques de Satanás. Josafá estava vivendo em paz, seu povo estava vivendo em paz,
Judá, Jerusalém estavam tranquilos. Mas Satanás suscitou, por assim dizer, inveja aos moabitas, aos amonitas e também aos meunitas, que, movidos por inveja de ver Judá sossegado, o povo de Deus sossegado, vieram contra Josafá. Porém, eu nessa hora me lembro do que o apóstolo escreveu lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e seguintes, que nós, os crentes, devemos nos revestir nos cingir, por assim dizer, com as vestes de um guerreiro. Paulo recomenda estarmos revestidos contra o inimigo, revestidos da armadura de Deus. E os irmãos sabem o que eu estou dizendo, qualquer coisa consultem lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e em diante. As roupas, por assim dizer, as vestes do guerreiro, capacete da salvação, escudo da fé, espada do Espírito, e etc, etc, calçados da paz, e assim sucessivamente. E Josafá estava cingido com as vestes do guerreiro. Tanto assim que ele não pestanejou. A primeira coisa que ele fez foi justamente o que cada um de nós cristãos deve fazer. O que ele fez? Diz o versículo 3 assim, prestem atenção. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo Judá. Ele teve medo. Isso é normal. O medo é um parâmetro normal para o ser humano que raciocina. O pavor, aí já é outra coisa. Mas o medo acontece, o receio acontece. E é isso que nos faz lembrar que temos um Deus que nos guarda e que nos abençoa. E ele teve medo e o que ele fez? Saiu correndo? Fugiu? Não. Ele buscou o Senhor. Ele buscou o Senhor, obviamente, em orações e jejuns, convocou Israel para isso, entendeu? Buscou o Senhor e apregoou o jejum em Judá e Israel. Então, amados, esse é um ensinamento inicial para nós. Você está preocupado com alguma coisa? Você está passando por algum anseio, alguma ansiedade? Você não sabe alguma coisa sobre o amanhã, que também não é muito importante saber, mas enfim, está assustado? A pandemia está aí à sua porta, quem sabe? Busque o Senhor. Busque ao Senhor. Se for o caso de jejuar, jejue, mas busque ao Senhor, que é o mais importante nesse momento, em oração, converse com Ele, fale com Ele e veja o que Ele tem para você, porque é importante. O versículo 12 diz assim: o nosso Deus, acaso não executarás? Ele diz: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Veja que Josafá orou com humildade, confessando a sua fraqueza, mas confiando na resposta do Senhor. Como quem diz: Deus, eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Vais deixar isso acontecer comigo? Não vais fazer juízo contra ele? Irmãos, Deus está fazendo juízo na face da terra. Não é ainda o juízo final, mas é uma demonstraçãozinha de que quando Ele quiser, Ele vai fazer. Saiba disso. Ninguém se sinta culpado se contrair a enfermidade. Não. Você não tem que se sentir culpado. O que você tem que fazer é buscar ao Senhor. Abrir o seu coração, confiar nele, porque Ele te ama.
Ele te ama e Ele quer o melhor para você. Seja você quem for. Se você crê em Deus e tem o Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Senhor, busque-o. Ele é a arma ao nosso alcance. Você vai ver daqui para frente. Versículos 14 a 17, eu vou ler de uma vez, esses versículos, que dizem assim: Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Gesiel. Todas essas filiações que são citadas é para dizer que era um homem de Deus, de descendência de outros homens de Deus. Era uma linhagem de pessoas tementes a Deus. Filho de Matanias, levita, veja bem, dos filhos de Asaf. Jaziel disse: Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém, rei Josafá. Assim diz o Senhor. Esta é a forma, no período, veja bem, profético, que acabou lá em João, mas no período profético de Israel, era a forma que Deus usava para se declarar presente quando queria usar um dos seus filhos para profetizar. Hoje, os profetas da igreja são os dirigentes da igreja, são os pastores, são os bispos. Eles são os profetas da igreja que falam aquilo que as Escrituras mandam. Veja bem, não inventam, não criam, não sai da sua mente, muito menos inspirado pelo inimigo. É a palavra de Deus nua e crua, que o profeta, que o pregador, que o pastor, enfim, ele repassa para a igreja. Aquele que está pregando, está sendo usado. A maior profecia hoje é a própria palavra de Deus, que é o que eu estou fazendo, passando para vocês a palavra de Deus, nua e crua. Podem compreender isto? Amém? Eu estava lendo o versículo 15. Jaziel disse: Escutem com atenção todo o Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: Não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Diz uma coisa para mim, meu irmão. Você, sozinho, pode fazer alguma coisa contra os seus problemas? Pode fazer alguma coisa contra o Covid? Pode fazer alguma coisa contra qualquer outra enfermidade séria que você tenha? Pode fazer alguma coisa para a sua salvação? Não. Não no ato, não na questão de salvar. Você pode fazer é buscar o Senhor, que é o que Josafá fez. Mas veja bem, quando a batalha não está dentro dos nossos parâmetros, dentro do nosso alcance, essa batalha é do Senhor. Ele diz lá em 1 Pedro 5, versículo 7, lança sobre ele as tuas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Então lança sobre ele as tuas ansiedades, meu irmão, minha irmã, em oração, obviamente, não é blasfemando, não é reclamando, não é contando a sua história para todo mundo, mas é lançando a sua ansiedade nas mãos do Senhor. Não diz nem entrega, diz lança sobre ele. E olha o que ele diz aqui: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles, eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Veja que Deus dá até a estratégia. Neste encontro, presta atenção nisso, neste encontro vocês não precisarão lutar. Os crentes vivem lutando. Lutam contra o inimigo, lutam contra os problemas,
lutam contra a carestia, lutam contra a falta de trabalho, lutam contra tudo. Às vezes lutam até com eles mesmos. Quando não tem com quem lutar, lutam com eles próprios. Mas tem batalhas, irmãos, que não são nossas, são do Senhor. Podem compreender isso? E ele diz, neste encontro vocês não precisarão lutar. Fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. Ó Judá de Jerusalém, não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Fiquem parados. E aproveite que você tem que ficar parado, ore, fale com Deus. Ele não disse para ficar calados, ele disse para ficar parados. Ponha os seus joelhos em terra e ore ao Senhor e fale com Deus. Senhor, eu quero apreciar a vitória que Tu estás me proporcionando. E deixe Deus lutar, é Ele que pede. Você não está fazendo isso por relaxamento, nem por maldade, não, é Ele que diz. Fique parado, essa batalha não é sua. Não entre em pânico. Mantenha a calma. Faça uso da paz que Cristo dá aos nossos corações. E o Senhor realmente te abençoará. Então, a resposta do Senhor veio através do profeta. Eu diria que hoje ela vem através da profecia, que é a palavra de Deus. Veja, a sua fraqueza, Jaziel, que é o profeta que foi usado por Deus neste ato, e veio pela promessa de Deus de lutar por você. Se Deus promete lutar por você, você tem que crer, a não ser que você não se sinta ainda de Deus. Se não sente, meu irmão, minha irmã, o melhor que tem a fazer é se converter de verdade. Mas se você se sente convertido ao Senhor, se você se sente fiel ao Senhor, se está andando na presença do Senhor, então você não tem por que duvidar. Deixe Deus agir. Deus está no comando da sua vida. Amém? Versículos 18 e 19, para nós terminarmos, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Olha, veja, você recebeu vitória, adore ao Senhor. Você está no período em que ainda a luta está travada, continue adorando ao Senhor. Os levitas dos filhos de Coroatitas e dos Coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Eu vejo lá na igreja, não, escuto, os irmãos murmurando baixinho, como se estivesse contando um segredo muito grande. Solte a sua voz, não precisa berrar, não precisa ser escandaloso, mas fale com Deus. Fale com Deus. Solte a sua voz. Isso faz bem ao coração, sabia? Fale com Deus. E diga: Senhor, eu sou impotente, eu não sei como vencer essa batalha. Aliás, nem sei nem como lutar. Mas eu peço a Ti, Senhor. Uso agora o escudo da fé para Te pedir. E eu creio que Tu vais me atender. Dá um jeito nessa batalha para mim. Abençoa o meu lar. Abençoa a minha família. Abençoa o trabalho que eu faço e as pessoas que trabalham comigo, Senhor. Usa essas pessoas para me fazer bem, não para fazer mal. Tire do seu coração qualquer receio, qualquer constrangimento ou qualquer mágoa. Essas coisas, elas sujam a água limpa.
que é Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, perdão. Claro, Cristo Jesus também. E o Senhor vai te abençoar. Resumindo, saiba de duas coisas. Primeiro, assim como os inimigos se levantaram contra Josafá, o inimigo das nossas almas está sempre se levantando contra nós, pelo simples fato de que somos de Deus. Isso é uma discriminação terrível. O inimigo precisava ser preso e algemado, porque ele está violando as leis da nação, vamos dizer assim. Agora, busque ao Senhor, ore ao Senhor e mantenha-se na expectativa, porque a vitória é certa pelo sangue de Jesus. E que o Senhor nos abençoe. Onde você estiver, diga comigo. Amém. E agora, façamos mais uma oração. Mas antes de fazer esta oração, deixa eu dar uma outra notícia. Eu já falei lá na igreja do Jardim Primavera, ainda não falei no Jardim América, mas vou falar. Lá no Jardim Primavera nós temos um culto ao sábado, no primeiro sábado de manhã, dirigido pela diaconisa Oseli, que é o culto das Déboras. As Déboras estão se reunindo para orar pelos seus filhos e orar até por outras situações quaisquer. Mas agora, a partir do dia 19, terceiro sábado, vamos ter outro culto sábado de manhã, que, junto com a diaconisa, conversando, nós denominamos o culto de agradecimento, culto de gratidão. Comece a agradecer a Deus, tendo certeza que a vitória é certa, tendo certeza que Deus está nos preservando, nos guardando, nos abençoando. Então seja grato ao Senhor. Então todo terceiro sábado haverá lá na igreja, para a honra e glória do Senhor, se Deus assim permitir, um culto de gratidão. Uma horinha só, de 8 às 9 da manhã. Então nós temos primeiro sábado, culto das Déboras, e terceiro sábado, culto de gratidão. Esse primeiro será dirigido pela diaconisa, o próximo será por um outro diácono, depois por um outro diácono, e assim sucessivamente. Se você puder, se você desejar, compareça e o Senhor te abençoará. Oremos agora. Querido Deus, Pai amado e bendito, quero te agradecer, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Quero te agradecer também por esse momento propício onde podemos falar ao teu povo, falar da tua palavra, falar de ti, das tuas bênçãos, falar de como tu cuidas de nós. Afinal de contas, tu nos adotaste como filhos e tu não és um pai omisso, pelo contrário, tu cuidas de nós. Abençoa-nos, portanto. Dirige-nos com teu Espírito Santo, Pai. Acampa os teus anjos ao nosso redor. Dá-nos força, dá-nos sabedoria, sara os enfermos para a honra e glória do teu nome. Eu quero te agradecer porque estás preservando o irmão Jorge. Quero te agradecer porque estás sarando, já foi operado e já está melhorando, graças a Deus, na sua casa, o irmão Afonso. Quero te agradecer pela vida da Fátima, lá no Jardim América também, e pela vida de todos os teus filhinhos que estão guardados e preservados por ti. Agora, Senhor, eu te peço que a graça do teu Filho Jesus, que o teu amor e a comunhão com o teu Santo Espírito esteja sobre nós e em nós por todos os dias das nossas vidas. Também quero lembrar, Senhor, da Patrícia, filha da irmã Lourdes, Senhor, que pegou o Covid, mas graças a Deus está bem. Deus a abençoe também e que ela seja curada logo, logo, em nome de Jesus. Abençoa-nos, portanto, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.
Senhor.